do Sol. Juarez coloca Vandinha contra a parede. Com quem a senhora se encontra quando vai secretamente à Angra dos Reis? E Milena promete infernizar a vida do marido. William entrou com pedido de separação judicial, é isso? Eu não sei de nada. Porque eu não vou assinar a separação. Hoje, 9 da noite, Luz do Sol. E dia 28, 10 da noite, estreia Caminhos do Coração. Olá, hoje é segunda-feira, 13 de agosto. Bom dia, agora são 7 horas da manhã e a semana começa com 10 graus em Porto Alegre. Você vê na imagem ao vivo o amanhecer na capital gaúcha, imagens do Morro Santa Teresa. E você vai ver hoje no Rio Grande do Ar, o que era para ser comemoração termina em morte numa festa em Sapucaia do Sul. Mais um protesto contra o caos aéreo e para lembrar as vítimas do voo 3054 da TAM, reúne centenas de pessoas em Porto Alegre. Enterrados os 2 ocupantes de um monomotor que caiu em Bento Gonçalves no sábado no pátio de uma residência. Grêmio e Juventude perdem na rodada do fim de semana e o Inter vence em casa na volta de Abel ao comando do time. Agora, aqui no Rio Grande do Ar. Agora são 7 horas, 1 minuto. Enterrado o corpo do soldado gaúcho que morreu no dia 2 de agosto durante missão de paz da ONU no Haiti. Rodrigo da Rocha Klein foi enterrado na cidade natal São Luís Gonzaga, na região das Missões. O Rodrigo morreu ao sofrer uma descarga elétrica depois de tropeçar em um fio de alta tensão. Foi em Porto Príncipe no início do mês. O soldado foi para o Haiti em junho e ficaria durante 6 meses. Uma festa de aniversário acabou em tragédia neste domingo em Sapucaia do Sul. Um jovem de 20 anos morreu e 3 pessoas ficaram feridas. Segundo a polícia, cerca de 100 pessoas participavam de um aniversário nesta casa alugada para o evento. De acordo com testemunhas, passava da 1h da madrugada quando um grupo que também estava na festa começou os disparos. Gilberto passou por uma cirurgia para a retirada da bala que se alojou na perna esquerda. Ele, a mulher e amigos participavam da festa. Uma festa de família, o que aconteceu aquilo ali, cara? Quem que estava na festa? Que tipo de pessoas estavam na festa? Como é que era essa festa? Casais, cara. Casais e as gurizadas que se criou tudo junto na vila aí, meu. E o que tu acha que foi? Uma rixa antiga, uma briga de gangues? Briga de gangue não era, cara. Eu acho que era uma rixa particular entre eles ali. Principalmente aquele que estava na frente ali, que tomou os mais tiros. As marcas dos tiros estão nas paredes. Alex Sandro do Amaral dos Santos, de 20 anos, foi atingido por 5 disparos e acabou morrendo no hospital. Eles entraram sim, atirando, né, nas pessoas que estavam sentadas no canto. Daí feriu todos, daí depois eles saíram pra rua e começaram a quebrar tudo de fora pra dentro. E nós aqui dentro tentando fechar as portas pra eles não entrar. E o alvo era quem? O alvo era o Alex. O Alex foi atingido primeiro, direto foi ele. O direto foi ele, levou 2 tiros, daí ele da porta até cá, ele veio até aqui se arrastando. Daí chegou aqui, o cara veio aqui e deu mais 2 tiros nele. Cíntia Pereira está internada em estado regular no Hospital Getúlio Vargas, em Sapucaia do Sul. As outras 2 vítimas foram atendidas e liberadas. E Alexandro foi sepultado no domingo. A polícia já tem suspeitos do crime. Quem estava na festa vai ser chamado para prestar depoimento. Foram sepultadas na tarde deste domingo no cemitério municipal de Garibaldi, Cláudio Flores da Cunha Marques, de 32 anos, e Henrique Sartori Balbinotti, de 19 anos. Os 2 foram vítimas de um acidente aéreo no sábado em Bento Gonçalves. Por volta das 2h30 da tarde, um monomotor com registro de Garibaldi perdeu o controle ao fazer uma manobra e caiu no pátio de uma casa. Testemunhas afirmam que o avião girou no ar antes de cair. Não parou mais de fazer manobra, fui caindo. Ele veio sempre mais baixo, ele caiu. O piloto Henrique Sartori Balbinotti, de 19 anos, e o ex-piloto da Varig Cláudio Flores da Cunha Marques, de 32, morreram na hora. Henrique já havia feito teste para pilotar aeronaves comerciais. A Polícia Civil de Bento Gonçalves vai abrir inquérito para apurar as causas do acidente. Como eles têm caráter experimental, não existe um envolvimento direto do DAC ou da ANAC quanto à situação de apuração de causas do acidente. Isso vai ser feito pela polícia e, eventualmente,
eventualmente se repassando, né, todas as informações que forem necessárias se qualquer um desses órgãos fizeram a requisição nesse sentido. A semana começa com temperaturas baixas em todo o estado. Faz frio aí fora, Aline, mas não como nos outros dias, não é? Bom dia. Bom dia, Sérgio. É verdade, sim. Agora só que começou um ventinho aqui no Morro Santa Teresa, daí tive que pegar a minha manta, mas realmente não está tão frio não quanto nos outros dias. Em Porto Alegre agora faz 10 graus, mas quem ficar exposto ao vento, assim como eu, pode sentir sim um pouquinho mais de frio. E temperaturas baixas, Sérgio, não é em todas as regiões não. Lá na região central do estado, por exemplo, em Santa Maria e também em Uruguaiana, os termômetros estão marcando 19 graus neste momento. Temperatura até elevada para esta hora da manhã. E a temperatura então não desceu tanto, não baixou tanto na manhã desta segunda-feira por causa da grande quantidade de nuvens que, como eu já comentei aqui outras vezes no programa, a nebulosidade então funciona como um cobertor que não deixa a temperatura baixar tanto. E vai subir mais nas próximas horas. O sol, olha só, já começou a dar os primeiros sinais aqui em Porto Alegre. Daqui a pouco, Sérgio, eu volto com os detalhes da previsão para hoje e também para toda a semana. Até já. Certo, Aline. Em instantes, os gols da rodada dos 3 times gaúchos, só o Inter venceu no fim de semana. E a dupla Feldman e Bonifácio vence em Tarumã e assume a liderança do Campeonato Brasileiro de GT3. Agora são 7 horas e 6 minutos. Professores e alunos, fiquem atentos para as provas da primeira fase. Dia 14 de agosto em todas as escolas inscritas. Informações 0800 616161. Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Porque aprender é ouro. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. As suas tardes ficam muito mais animadas com os filmes do Cine Aventura. Nesta segunda, criado por animais, esse jovem está pronto para enfrentar perigosos caçadores. O Príncipe da Selva. Terça, essa galerinha vai cruzar o país para encarar um desafio eletrizante. O gênio do videogame. Quarta, Vanilla Ice vem com tudo para detonar na onda do rap. Quinta, uma família vivendo altas aventuras numa terra encantada e cheia de surpresas. Fuga de Atlântida. Sexta, essa turminha perde no tamanho, mas ganha na confusão. Os Pequeninos com John Goodman. Ação, emoção e muita diversão. É demais, não é? De segunda a sexta, 2:30 da tarde, no Cine Aventura. Confira a hora, agora são 7 horas e 8 minutos e meio. A segunda-feira começa com poucas nuvens no céu da capital. A temperatura é de 10 graus e esta bela imagem do amanhecer de Porto Alegre, nascer do sol, imagem do Morro Santa Teresa. É assim que o dia está começando em Porto Alegre. E agora é hora do esporte, tarde de festa no Beira-Rio. Abel Braga retorna ao comando do Internacional com gosto de vitória. Foi 1-0 contra o Goiás. Com o resultado, o time terminou o primeiro turno do Brasileiro na 9ª posição. Uma tarde festiva. Afinal, além do Dia dos Pais, teve a volta de Abel Braga. Garra, raça, paixão. Na arquibancada, o torcedor deu o recado. Em campo, vontade. O Internacional tinha pressa. Pinga tentou de fora da área. Agora uma bola colocada de Arley e o goleirão do Goiás voou para evitar o gol. Tentando espantar a pressão, o Goiás respondeu com perigo.
Mas era o Colorado que teve as melhores chances. Adriano chutou e a bola bateu na trave. Sobrou insistência no primeiro tempo, mas faltou o gol. Na segunda etapa, Leonardo do Goiás até ajudou, mas Guinha Azul perdeu a chance. Até que depois do cruzamento, Adriano cabeceou a bola, que ainda bateu na trave, mas entrou. 1-0 Inter. E numa bomba pinga, colocou a bola muito perto. E Arley fez o mais difícil, se livrou da marcação. Mas no duelo com o goleiro, foi Arley que levou a melhor. E Marcão chegou com tudo depois do cruzamento. O goleiro Arley mais uma vez apareceu. Está novamente acesa a chama da paixão colorada. Se jogou bem, se trabalhou muito bem a bola, se criou muitas ocasiões. E o que é mais importante, sem sofrer qualquer tipo de risco. E apesar do resultado ter sido escasso, eu acho que deve também a postura do Goiás, né? O Goiás vem tomando alguns jogos aí, alguns gols, um número de gols grande fora de casa. E veio realmente, o time jogou bem, jogou descontraído, mas com uma marcação muito forte. E nós tivemos paciência. E não desorganizou, né? O gol saiu naturalmente. E graças a Deus ali no segundo tempo tive a oportunidade, ela ainda deu uma batidinha na trave, mas graças a Deus entrou. E o mais importante é que o grupo do Inter saiu vencedor aqui dentro de casa. O torcedor do Inter, às vezes até arrepia pelo apoio que eles vêm dando pra gente sempre, independente das derrotas. O torcedor vive de vitória, né? Quer ver gol. Então hoje, mais uma vez, apoiaram nós, encheram o estádio aí, você vê que coisa bonita que tava. E a gente ali dentro tem que tentar corresponder o máximo. E graças a Deus, apesar de ser 1-0, um placar ali apertado, mas você vê que a superioridade do jogo foi do Inter, né? Então, graças a Deus, a gente pôde contribuir aí com um golzinho aí. E agora é descansar esses 2 dias, voltar a trabalhar forte, corrigir alguns erros que a gente ainda vem tendo no campeonato e procurar vencer os próximos jogos. Já o Grêmio, mesmo jogando melhor, perdeu para o Corinthians ontem à tarde em São Paulo. E a derrota chegou de virada. Os 2 gols do time paulista aconteceram no final da partida. Com a derrota, o Grêmio caiu para a 7ª posição do Brasileirão com 28 pontos. A zaga do Corinthians falha. Tcheco pega a sobra e cruza. Carlos Eduardo completa para o gol vazio. 1-0 Grêmio. 36 do segundo tempo. Arce bate o escanteio. William tenta cortar e Finazzi empata para o Corinthians. 2 minutos depois, Gustavo Neri tabela com Finazzi e faz um golaço. Final no Pacaembu. Corinthians 2, Grêmio 1. Sem reação. Foi assim que o Juventude ficou no sábado contra o Sport Recife. O time gaúcho foi goleado. Com mais esta derrota, o Ju permanece na 18ª posição do campeonato com apenas 16 pontos. O clube está a 5 rodadas na zona do rebaixamento. Dutra caprichou no cruzamento e Anderson marcou o primeiro do Sport, 1-0. Everton levantou de bicicleta e Anderson fez mais um de cabeça, Sport 2-0. Segundo tempo, Adriano foi derrubado na área. Carlinhos Bala cobrou o pênalti e definiu o placar, 3-0 Sport. A primeira etapa do Campeonato Brasileiro de GT3 aconteceu neste final de semana no Autódromo de Tarumã, em Viamão. O paranaense Alceu Feldman e o paulista Paulo Bonifácio lideram a competição. A próxima prova acontece em São Paulo. Os gaúchos não fizeram feio. Abramo Mazzocchi e Ramon Matias ficaram em terceiro lugar na primeira prova e em segundo na terceira. Foi acima da expectativa. Nós estávamos assim com pilotos de primeira linha, os carros andou pela primeira vez no Brasil, a gente não conhecia os acertos, como é que se pilota esses super carros, mas o mais importante é que a GT3 é uma realidade, vai ser a oportunidade do público, das pessoas enxergar carros mitos, carros que não se vê nem nas ruas, e eles têm a mesma conformação de como são usados pelas pessoas no mundo inteiro. Na primeira bateria, ganhou a dupla Alceu Feldman e Paulo Bonifácio com um Lamborghini Gallardo de número 7. Na segunda prova, a dupla vencedora foi Andreas Mateis e Xande Negrão com um Dodge Viper. O nosso público é um público apaixonado por automobilismo e faz por merecer que esse evento tenha começado aqui.
Segunda-feira de tempo seco na região metropolitana de Porto Alegre. O sol aparece em todo o estado, Aline. Como é que fica? Na grande maioria das regiões, sim, Sérgio. Aparece o sol, mas também acompanhado de nuvens. Apenas lá no extremo sul do estado, ali na região de Santa Vitória do Palmar, ainda pode chover hoje em forma de pancadas de chuva. Mas não são esperados grandes volumes por lá, não. Vamos ver os detalhes da previsão para esta segunda-feira no mapa. A nebulosidade predomina no estado. À tarde, a temperatura sobe e pode chegar aos 24 graus em Uruguaiana. Muitas nuvens também na região metropolitana de Porto Alegre. E os termômetros chegando aos 27 graus em Campo Bom. Daqui a pouco o Sérgio volta com os detalhes da previsão para os próximos dias. E tem um pouquinho de vento também agora de manhã nesse começo do dia. Você vai ter vento o dia inteiro também ou é só agora, Aline? Não deve ter vento o dia todo, não. É que aqui no Morro Santa Teresa, que é um pouco mais alto, então a gente está justamente aqui num canal, digamos assim, entre dois prédios e daí favorece, então, a ocorrer um pouquinho mais de vento. Mas quem estiver lá no centro da cidade não vai sentir vento forte, não como a gente teve aí na sexta-feira, na quinta-feira, que teve aquela ventania toda. Isso não. Tá ótimo, então. Daqui a pouco a Aline volta com outras informações. E em instantes, centenas de pessoas protestam no Parque Farroupilha. É o primeiro ato do movimento Luto Brasil em Porto Alegre. E aqui no estúdio, o deputado Marco Maia, relator da CPI do apagão aéreo, fala sobre as investigações do acidente com o Airbus da TAM. Agora são 7 horas e 16 minutos. Com uma simples assinatura, você fica bem informado e ganha prêmios. 7 carros 0 km, 6 TVs de plasma, 58 celulares e muito mais. A assinatura premiada Correio do Povo. São 205 prêmios. Sorteios segundas, quartas e sextas, às 19h30 na TV Record. Uma vez por mês pela Loteria Federal. Assinatura premiada Correio do Povo. R$19 na capital e 22 no interior. Ligue e assine. Que o perigo se aproxima. Vai acontecer uma coisa grave. Esmeralda escapa após descobrir que o plano para salvar sua mãe é uma farsa. Mamãe está correndo perigo, vão matá-la. Agora, o herói mascarado tem que correr contra o tempo para impedir que os ciganos caiam numa emboscada. Eu vou salvar sua mãe. E vou cuidar para que nada aconteça com os ciganos. Nesta segunda, 6 da tarde, Zorro. Estamos de volta com o Rio Grande no ar, agora são 7 horas 18 minutos e meio. E se você estiver saindo de casa, saia um pouco agasalhado, porque faz frio neste começo de manhã em Porto Alegre. A temperatura é de 10 graus. Veja nessa imagem ao vivo do Morro Santa Teresa o amanhecer na capital gaúcha. Indignação com o caos aéreo, a corrupção no Brasil e a impunidade foram os motivos que levaram centenas de pessoas ao Parque Farroupilha neste domingo. O protesto foi o primeiro ato do movimento Luto Brasil na capital. O movimento Luto Brasil quer um Brasil vivo. Vestidos de preto, os manifestantes fizeram um minuto de silêncio relembrando as vítimas do acidente da TAM. Eles deitaram no chão junto ao monumento ao expedicionário. Passado quase um mês do acidente que matou 199 pessoas no dia 17 de julho em Congonhas, restam ainda 5 corpos a serem identificados pelo Instituto Médico Legal de São Paulo.
E em 2 semanas, a CPI do apagão aéreo deve concluir o relatório que vai apontar as causas do acidente com o avião da TAM, em que morreram 199 pessoas. A expectativa supera o prazo previsto pelo Centro de Investigação de Prevenções de Acidentes Aeronáuticos, que havia determinado 10 meses para a conclusão das investigações. Quem está conosco para falar sobre esse assunto é o relator da CPI, o deputado Marco Maia, do PT Gaúcho. Bom dia, deputado, bem-vindo à TV Record. Bom dia, Sérgio. Uma satisfação estar contigo aqui, dando parabéns pelo programa e por esta iniciativa de trazer a informação já nas primeiras horas da manhã aos nossos telespectadores, aos nossos gaúchos. E é isso que a gente quer, deputado, lá da CPI do apagão aéreo, informação. O CENIPA previu aí 10 meses de prazo, a CPI o senhor está prevendo que em 2 semanas consegue concluir, ou pelo menos ter um parecer praticamente conclusivo das investigações do acidente. Por que essa diferença de tempo? Primeiro, os prazos tanto da CPI quanto da Polícia Federal ou até mesmo do CENIPA são prazos diferentes e métodos diferentes também de investigação. O CENIPA, ele investiga, Sérgio, não apenas com o intuito de apontar quais foram as causas determinantes ou as responsabilidades pelo acidente. Ele apura para olhar todas as hipóteses, todos os fatores que contribuíram com o acidente, para a partir disto propor sugestões, mudanças nas aeronaves ou mudanças no sistema de controle do espaço aéreo ou nos aeroportos que possam vir a evitar novos acidentes. Já uma CPI, ela é mais rápida, ela tem a característica de apontar as causas, dali identificar qual foi a causa determinante para o acidente e, ao mesmo tempo, a partir disso, apontar as responsabilidades, uma coisa que o CENIPA não se propõe, que as investigações aeronáuticas promovidas por estes organismos oficiais não se propõem. Por isso que os tempos também são diferentes. São diferentes. Né? A forma, o método e os instrumentos utilizados para o processo de investigação são diferentes. Mas eu te diria, nós já temos hoje condições com muita clareza de afirmar o que de fato ocorreu naquele dia, né? O que se sucedeu com a aeronave, qual foi o comportamento dos pilotos. Nós ainda não temos... Essa era a minha pergunta, por onde vai o seu relatório, né? Isso que eu estava dizendo, nós já temos condições, portanto, de afirmar com muita segurança o que de fato ocorreu, quais foram os procedimentos que foram adotados pelos pilotos e quais foram a resposta que a aeronave deu. Nós ainda não temos condições de afirmar de quem foi a responsabilidade, porque tu precisa ainda investigar um pouco mais para saber se houve uma falha no computador que fez uma leitura equivocada do posicionamento das manetes, ou se de fato os pilotos não colocaram as manetes de forma adequada na posição que deveriam ter colocado, ou se houve um problema na manete que repassou ao computador uma informação equivocada, o que levou as duas turbinas, a da esquerda e a da direita, em posições e movimentos contraditórios, né, e o que, na nossa avaliação, levou à existência do acidente. Agora, este é um processo de investigação que nós estamos trabalhando sobre ele. A CPI está contratando agora um especialista que vai ficar com a responsabilidade de fazer um diagnóstico sobre a caixa preta de dados e grudar esse diagnóstico, articular ele com a caixa preta de voz e com as outras investigações que estão sendo realizadas de forma paralela. Deputado, e os outros fatores, como a pista de Congonhas, o excesso de pousos e decolagens, as características de Congonhas, isso está sendo levado em conta no seu relatório? Olha, sem dúvida, nós estamos levando isso em conta. Mas agora, não como causa do acidente? Agora, a cada dia que passa, que nós vamos aprofundando as investigações, a pista vai ficando mais distante como sendo um fator determinante para o acidente. Agora, é claro, se a pista fosse maior, nós temos um problema em Congonhas, que é o acúmulo de voos naquele aeroporto, que acaba aumentando a probabilidade de acidentes ocorrerem naquele aeroporto especificamente. Então, ele não é uma causa determinante ou predominante no acidente, mas ele é um problema à parte, que nós estamos analisando no processo de discussão do conjunto de análises que nós estamos fazendo sobre a crise do setor aéreo
brasileiro. E o aeroporto de Congonhas ele é preocupante. Aliás, a malha aeroviária nacional ela é preocupante. Se nós pegarmos, no caso específico aqui do Rio Grande do Sul, e formos ali no aeroporto olhar a quantidade de voos que saem do Rio Grande doSul até São Paulo e Congonhas, nós vamos ficar impressionados. 90% dos voos que partem de Porto Alegre, eles vão para o espaço aéreo de São Paulo. E o que a CPI vai apontar? Porque o senhor está falando do relatório deste acidente que ocorreu em meio às investigações da CPI. E a finalização da CPI, qual é a tendência? O que o senhor pretende indicar? O que o senhor já tem conclusivo para indicar para melhorar os aeroportos? Nós temos 3 questões que nós vamos trabalhar no relatório final. A primeira é um novo marco regulatório para o setor, que estabeleça os direitos das companhias aéreas, das empresas do setor, mas que também estabeleça de forma muito clara quais são os deveres e as obrigações no atendimento aos usuários, nos investimentos que precisam ser realizados nos aeroportos, na reorganização desta malha aeroviária nacional. Eu tenho falado desde o início que uma empresa, ao ganhar uma linha boa, ela precisa assumir imediatamente uma linha menos rentável para permitir que o sistema consiga desenvolver de forma equilibrada no país. Então a primeira questão é essa, um novo marco regulatório para o setor. Segundo, nós precisamos ter um plano aeroviário nacional que estabeleça as diretrizes de desenvolvimento do setor para os próximos 10, 15, 20, 30 anos. Esse é um setor que cresceu muito e ele precisa avançar mais. E terceiro, nós precisamos, e o relatório vai tratar sobre isso, uma política de investimentos de Nesses curto, investimentos médio e longo prazo. Entram os equipamentos de segurança que a Infraero e o governo foram criticados por investirem mais na beleza dos aeroportos e menos na segurança? Claro, entra os investimentos em segurança, entra os investimentos na ampliação de alguns aeroportos, de pistas, entram também os recursos que são necessários para planejar o crescimento do setor para o futuro. Esse é um setor, Sérgio, que ele vem crescendo algo em torno de 20% ao ano. Nós temos hoje no Brasil um crescimento superior ao crescimento da China e, portanto, se não houver uma política de investimentos permanentes, perenes e que deem conta deste crescimento, nós vamos continuar com esses problemas que nós temos hoje nos aeroportos brasileiros, na estrutura do setor. Além disto, nós precisamos de mais investimentos na modernização do controle do espaço aéreo, em aquisição de radares, aquisição de equipamentos e consoles de controle e de articulação com esses radares. Investimentos de um modo geral, Exato, né, deputado? Investimentos de modo geral. Muito obrigado pela sua entrevista e um bom dia ao senhor. Eu que agradeço, um bom dia e parabéns aí pelo trabalho que vocês têm realizado. Obrigado, bom dia. Depois do intervalo, vamos falar sobre os pardais, equipamentos indesejados por muitos motoristas. Eles realmente resolvem os problemas do trânsito? E a abertura do maior festival de cinema do país. Em instantes, agora são 7h27. Essa é a sua grande chance de adquirir o que há de mais avançado em tecnologia digital. A mais completa linha de aparelhos auditivos em 18 vezes sem juros. No mês dos pais, a Telex facilita ao máximo para você comprar de vez seu aparelho auditivo. Só a Telex faz isso por você. Passe em nossa loja e garanta o seu. Essa promoção é só até 1º de setembro. Depois das emoções de fãs, chegou a hora de você torcer nos Jogos Pan-Americanos. O governo federal investiu na construção e na reforma de instalações esportivas, além de equipamentos modernos adequados aos portadores de necessidades especiais. É mais conforto para o público e melhores condições de competição para os atletas. Tudo para que as conquistas do esporte não deixem nenhum brasileiro de fora. Pan e Parapan Rio 2007. O governo federal investe e o Brasil inteiro ganha. Ministério do Esporte. Brasil, um país de todos. Quando alguém faz alguma coisa importante, ele faz a diferença. Quando alguém faz alguma coisa que transforma, ele faz a diferença. Quando alguém faz alguma coisa que é urgente, ele faz a diferença. Fazer a diferença é tão importante que também tem seu dia. E é logo mais, 26 de agosto. Esse é o dia que você e seus amigos e sua família vão poder fazer muita diferença. Não vai perder essa chance. Ela é única. Faça a diferença. Vem aí, 26 de agosto, dia de fazer a diferença. Nesta terça, Tiziane e Karina vão descobrir que alguns empregos podem ser a maior moleza. Mas na realidade do campo, uma coisa é certa: nem tudo são flores.
terça, logo após vindas opostas. Deu curso aí, deu? Simple Life, mudando de vida. Estamos de volta com o Rio Grande no ar. Confira a hora. Agora são 7 horas 29 minutos e meio. Segunda-feira com sol, tempo seco e um pouco de frio. Faz 10 graus na capital. Você vê aí na imagem ao vivo o amanhecer em Porto Alegre. Pardais, uma segurança para quem usa as estradas ou uma dor de cabeça? Muita gente acha que eles não são necessários. Até que ponto os pardais ajudam a controlar a velocidade dos veículos em rodovias? Um consultor de trânsito está com o repórter Jairo Bastos na BR-116. A BR-116 é uma das principais rodovias brasileiras e aqui no estado uma das mais movimentadas, se não a mais movimentada, principalmente no trecho da região metropolitana. Bom dia, Jairo. Olá, bom dia, Sérgio. Segundo o DAER, são 20 rodovias monitoradas por pardais e estradas gaúchas, 22 pontos e 134 faixas. Você vê aqui na imagem, logo ali atrás, está a BR-116, aqui embaixo a Freeway. Para se terem ideia, nesse trecho da região metropolitana, são 80 mil veículos que passam pela BR-116 ao dia. Neste momento, a movimentação é considerada tranquila aqui nesse trecho, mas no quilômetro 54, no sentido capital-interior, um tombamento de uma carreta deixa o trânsito lento por lá. Só uma pista está funcionando e deve ser liberada nos próximos minutos. Vamos falar agora, está comigo aqui o consultor Jorge Caran, engenheiro, consultor de trânsito. Bom dia, Jorge. Os pardais que estão espalhados pela BR-116 estão ajudando a diminuir os acidentes ou não? Os pardais na BR-116, na sua maioria, são móveis. E os fixos... Perdemos o sinal, mas daqui a pouco a gente retoma com o Jairo para acompanhar esta situação aí, saber se os pardais realmente ajudam a controlar a velocidade ou são apenas uma ameaça aos motoristas. Enfim, esse tema que é sempre polêmico. A Rede Record convida você a fazer uma viagem pelos caminhos de Porto Alegre. Vamos mostrar a história e curiosidades dos bairros da capital. Começamos pelo bairro Tristeza. Situado às margens do Guaíba, na Zona Sul, o bairro começou como área rural e despovoada. Com o passar dos anos, a Tristeza se tornou uma área de veraneio e lazer para finais de semana. De lá para cá, muita coisa mudou e quem vive no local quer resgatar a qualidade de vida que o crescimento está destruindo. Que um português chamado José da Silva Guimarães, que morava nessa região, perdeu todos os filhos homens que tinha por motivos de doenças e acidentes. A partir daí, só teve filhas mulheres. Para mostrar a sua dor e insatisfação, ele acrescentava ao nome de cada uma a palavra tristeza. E ele próprio mudou o nome, passando a ser conhecido José da Silva Guimarães Tristeza. Foi daí que surgiu o nome do bairro. Para nos acompanhar nesse passeio pelo bairro da Zona Sul de Porto Alegre, nós convidamos a administradora cultural Maria Ângela Pelim, que conhece muito da história do bairro Tristeza e é presidente do Centro Comunitário. O local de partida é a Vila Conceição. Por aqui passava a locomotiva que trafegava 3 vezes por dia e trazia os veranistas que vinham do centro da cidade. Foi em função dessa linha férrea que a Tristeza progrediu. Então o trem passava aqui por baixo mesmo? Sim, o trem passava por aqui. Hoje nós não temos mais os trilhos, em função de uma série de obras da prefeitura, mas ainda temos a ponte intacta, sem infiltrações, temos a área vegetada toda no entorno, que é uma área com árvores já centenárias. Na Pedra Redonda, algumas famílias gaúchas aproveitavam os dias de verão na beira do rio.
Era um lugar nobre onde se concentravam hotéis, restaurantes e casas de luxo. Pouco conhecido, o Sétimo Céu tem uma das vistas mais lindas da cidade. No coração do bairro está a Praça Comendador Souza Gomes. Nesta pira, em homenagem ao Dr. Venceslau Escobar, aconteciam os principais atos cívicos. O local atualmente sofre danos com vandalismo. A falta de segurança, alçamento e problemas com a construção civil mobilizam a associação de moradores que lutam para revitalizar o bairro. Nós gostaríamos que a população nova que chegasse conhecesse essa história também para nos ajudar a conservar isso. E gostaríamos que os gestores urbanos nos olhassem com mais atenção. Aqui está tudo gradeado, cercado, a gente não tem mais acesso à natureza, né? Não há tristeza chegar aqui e ver esse rio tão maravilhoso desse jeito, né? A gente pescava, inclusive pescávamos mussum, que acredito não tenha mais aqui. Tínhamos acesso à beira do rio, tomávamos banho, era maravilhoso. Nasceu e se criou na tristeza. Ainda assim, continua bonito, não é? A Zona Sul de Porto Alegre, o bairro Tristeza. Na segunda-feira que vem, um outro bairro de Porto Alegre, você vai ver aqui no Rio Grande no Ar. Tivemos há pouco um problema de contato e vamos voltar ao vivo a BR-116, onde está o repórter Jairo Bastos, e a gente vê aí que o movimento começa a aumentar, não é, Jairo? É isso mesmo, Sérgio. A movimentação aqui na BR-116 e também na Freeway começa a aumentar nesse momento no sentido região metropolitana, centro de Porto Alegre. E eu conversava há pouco com o engenheiro consultor de trânsito Jorge Caran, que nos explicava a real importância dos pardais que estão espalhados pela 116. Como estava explicando, os pardais localizados na BR-116, eles são de competência da União, ou seja, da Polícia Rodoviária Federal. E a Polícia Rodoviária Federal só trabalha com radares móveis, então não tem radares fixos na BR-116, e sim nas RS de competência do DAER. Os pardais, por exemplo, na parte técnica, achamos muito importante, porque é um controlador de velocidade. Mas como está sendo implantado no Brasil, está bem distorcido, porque estão localizados em locais de difícil acesso visual, e com isso chama-se o pega-ratão. E as receitas federais e tanto estaduais já estão contando com essa receita através de autoinfrações, que para nós, no ver técnico, é um crime. E há um projeto de implantação de novos pardais. Houve uma euforia no Brasil, São Paulo, na Dutra, na Marginal, todo está cheio de radares. E há uma política de colocar mais radares, mais controlador nas estradas, porque a deficiência do governo em fazer novas rodovias está aquém da necessidade. Então, bota-se mais fiscalização para o pessoal andar com menor velocidade e assim acha-se que evita acidentes. Essa região metropolitana, principalmente entre Novo Hamburgo e Porto Alegre, há um congestionamento no horário de pico, né? Principalmente no final da tarde. Esses pardais estão ajudando ou estão causando mais isso? Os pardais localizados na BR-116, eles se localizam mais móveis entre a Ubra e a Fevale. Por quê? Porque é o fluxo dos estudantes. Então há um excesso de velocidade, então a Polícia Federal, para coibir a velocidade e acidentes maiores, ela coloca o pardal móvel em dias variáveis, que não se sabe quando e qual a hora. E esses pardais variáveis acabam pegando as pessoas de surpresa, né? Acaba complicando bastante a vida do motorista. Duas coisas. Ela complica a vida do motorista, fiscaliza, mas ela também causa acidentes. Porque o pessoal desenvolve uma velocidade entre 80 e 100 por hora nessa rodovia, que é a média que se apura sempre, e com isso, ao ver uma placa ou simplesmente achar que tem uma polícia rodoviária, ele freia bruscamente. É o maior índice de acidentes que ocorre na 116, são os abarroamentos. Tá certo, Jorge Caran, engenheiro, consultor de trânsito, obrigado pela sua presença aqui no Rio Grande do Mar. Voltamos ao estúdio, Sérgio, com você. Certo, Jairo, para a gente conferir aqui as principais manchetes de hoje do Correio do Povo, que já circula em todo o estado. Identificados corpos de pilotos da TAM. Trabalho de reconhecimento das 199 vítimas deve ser concluído esta semana. E acidente com monomotor na Serra, em Bento Gonçalves, provoca a morte de 2 pessoas.
Está aí na capa do Correio do Povo desta segunda-feira, que já está circulando em todo o estado. Começou a 35ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Durante uma semana, a cidade vive o clima de muita badalação com artistas, estrelas e astros de todas as telas. Este ano, 31 filmes participam da mostra competitiva. Vamos ver. A quarta cidade mais visitada do país, depois do Rio, Salvador e São Paulo, se transforma essa semana. Gramado passa a ser a capital do cinema brasileiro e latino. O chimarrão é um dos sinais de boas-vindas dos moradores aos turistas. Toda a comunidade ela entra nesse espírito, né? A banda de pagode também é da cidade e anima quem passa pela Praça Central. Se o pessoal gosta de pagode, pode chegar mais perto aí, que a gente tá... A reciprocidade do carinho vai ser enorme. Mas foi a música erudita que abriu oficialmente o Festival de Gramado. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, regida pelo maestro Isaac Karavichevski, apresentou trilhas sonoras dos grandes clássicos do cinema. O festival este ano está maior, tem mais um dia e entrega mais prêmios. Um especial para o melhor filme. Vamos destacar aquele que tem no seu currículo, que tem na sua vida, pelo conjunto da sua obra, no cenário latino-americano, a maior relevância para o cinema. Este será o Quiquito de Cristal. E também para aquele filme premiado, em que o diretor possa indicar um roteirista, ele será aqui acolhido por Gramado, para passar aqui 1, 2 ou 3 meses, onde ele também fará o roteiro de um filme. Na primeira noite dos festivais, 2 longas que concorrem ao melhor Quiquito foram exibidos. Castelar e Nelson Dantas no País dos Generais, de Carlos Prates, e ainda o gaúcho Valsa para Brunstein, de Paulo Nascimento. Castelar e Nelson Dantas no País dos Generais é um documentário sobre o cinema produzido em Minas Gerais nos anos do chumbo. E Valsa para Brunstein, uma adaptação do livro de Charles Kiefer. Uma das adaptações mais próximas do livro, não muda nada, não se criou personagens novos, nada. Então, eu acho que quem gostou do livro vai gostar do filme. Essa é uma grande expectativa que quem faz a adaptação sempre tem. Mas o mais importante é que o Charles Kiefer, que é o autor do livro, se identificou muito com o filme. Então, isso já me dá uma certa tranquilidade, assim. E tem como protagonista o gaúcho Valmor Chagas. Mas aqui... E Brunstein? Qual é a semelhança entre Valmor Chagas e Brunstein? Talvez um homem que gosta da solidão, um artista, que ele é um que faz esculturas, tem uma família, mas é meio desligado dela, tem um coeficiente religioso muito grande. Eu não tenho religião, mas tenho esse coeficiente de solidão, de isolamento, que eu gosto muito disso. Então eu me sinto muito parecido com ele. O senhor tem razão, seu Bruno. Às vezes os olhos dizem coisas que a boca não tem coragem de dizer. E foi um belo fim de semana de sol na abertura do Festival de Cinema de Gramado. Hoje o cenário se repete, grande maioria das regiões, e o tempo fica assim. E fica assim até quando? É sol e calor hoje, Aline? Hoje sim, Sérgio, e isso deve se repetir até o fim da semana, em grande parte do estado. Apenas lá no extremo sul, na região de Santa Vitória do Palmar, na fronteira com o Uruguai, é que o tempo volta a mudar na quarta-feira. Devem ocorrer novas pancadas de chuva novamente, com volumes então um pouco maiores, e temperaturas então começam a diminuir a partir da quarta-feira no sul e no oeste do estado. Vamos ver os detalhes no mapa. O frio intenso dá uma trégua esta semana. Amanhã deve fazer 18 graus nas primeiras horas do dia em Porto Alegre. Até quinta, o tempo continua seco na região metropolitana. Na quarta, pode fazer até 29 graus em Canoas. Em Novo Hamburgo, mínima de 17, máxima de 25 graus amanhã. A nebulosidade predomina. Muitas nuvens também em Santa Cruz do Sul. Temperaturas em elevação na cidade nos próximos dias. Em Carazinho, temperatura máxima de 23 graus ao longo da semana e tempo seco na região.
Até em Caxias do Sul, o frio perde força, mínima de 17 e máxima de 24 graus nesta terça-feira. Em Uruguaiana, a chuva deve voltar na quinta, quando a temperatura volta a ficar mais baixa. Em Pelotas, a temperatura também diminui depois da chegada de uma nova frente fria na quinta-feira. E em Bagé, pode chover na quarta, mas antes disso, calor de até 26 graus amanhã. Sérgio, antes tu me perguntaste em relação ao vento, ele deve ser intenso, chegando a 50 km por hora hoje no sul e no oeste do estado. É um vento que vem do centro do país e que traz o ar quente, por isso que as temperaturas vão subir tanto. Então, só para lembrar, hoje quem está saindo de casa precisa se agasalhar um pouquinho mais agora nas primeiras horas do dia, mas depois sobe. Sérgio. Tá certo, Aline. Com estas informações da Aline, nós encerramos o Rio Grande no Ar de hoje. Se quiser falar com a gente ou dar alguma sugestão, o endereço eletrônico é riograndenoar@redrecord.com.br. Ao meio-dia tem informações no Balanço Geral. Um ótimo começo de semana. Eu espero você amanhã às 7 da manhã. Até lá. Tchau.